Hello, pessoas, tudo bom com vocês? Esqueci de avisar essa semana aí que eu ia ter a live e tudo mais, mas enfim, talvez alguém vai chegando aí e eu vou começar aqui já por aqui já também. E hello. Então quem for chegando quiser fazer alguma pergunta, hoje eu não estava com nenhum tema específico não. Mas aí, tipo, quem quiser perguntar alguma coisa sobre música, alguma coisa que tá na dúvida aí, tá? Cheguem mais, podem, podem, podem falar. Eu tô meio baqueado hoje, tô com um pouquinho de dor de cabeça, mas é isso aí, né? Bom, enquanto ninguém faz alguma pergunta, eu vou falar um pouco do tema que eu trabalhei essa semana, né, nos meus vídeos aí do YouTube. É, quem não viu, né? Depois dá uma olhada lá. Eu falei sobre cadência plagal, né? Então acho que é um tema interessante de eu falar aqui com vocês. Porque é o seguinte, quando a gente pensa em reharmonização, eu acho que a maioria das pessoas que estuda música ignora a questão da importância das cadências, tá? Quem não sabe o que é cadência, cadência são como se fosse pontuações que a gente faz na música, né? Da mesma forma que quando a gente está escrevendo um texto, a gente faz escreve, né, ponto final, vírgula, exclamação. Na música a gente também tem como fazer esse tipo de pontuação de forma sonora, né? E quando, assim, cadência tem como eu cadenciar de várias formas. Eu posso cadenciar pelo ritmo, pela melodia, né? Mas quando eu penso em harmonia, né? A gente tem um campo de estudo, né? Que são os tipos de cadências harmônicas que a gente pode ter para poder mostrar como que uma parte ela vai terminar ou se essa parte a gente vai voltar no início dela, né? Então as cadências servem para isso. Elas servem para mostrar para nós a articulação entre uma parte e outra, né? A articulação, quando a gente fala articulação na música, tem a ver com a junção de uma parte e outra, né? Então, por exemplo, eu estou num coro de uma música, eu quero sair do coro e ir para a introdução. Então, né, a cola que faz essas duas partes é a articulação. E a cadência é o que a gente usa para poder apontar nessas articulações o que a gente vai fazer, né? Então a gente tem três tipos. Hello para todo mundo. A gente tem três tipos básicos de cadência, tá? Um tipo é a cadência perfeita, tá? A cadência perfeita é quando a gente resolve um acorde dominante no acorde da tônica, né? Então, para dar o um exemplo prático aqui, né, para todo mundo entender, tô em dó maior. Se eu estou em dó maior, eu tenho os acordes lá de dó maior, né? Dó maior, ré menor, mi menor, fá maior, sol maior, lá menor e si diminuto, né? O quinto grau de um campo harmônico maior, a gente chama ele de dominante. Por quê? Porque ele causa uma sensação de tensão, né? O que pede para a gente resolver na tônica, né? O que pede para a gente fazer uma resolução na tônica, que é o acorde de dó, né? Então, se eu estou em dó maior, seria eu tocar o acorde de sol para resolver no acorde de dó, tá? Isso, né? Quando a gente faz isso musicalmente falando, geralmente a gente faz isso para poder finalizar alguma parte, né? Então a gente está tocando alguma música, a gente faz um acorde sol, e dá esse senso de repouso, né? Então isso é o que a gente chama de cadência perfeita, tá? Deixa eu pegar o violão ali, que eu faço alguns exemplos com o violão. Aí dá para entender isso melhor, né? Então eu tô aqui, ó, dó maior. Se eu toco o sol pede para resolver no dó, né? Então o sol é dominante de dó. Então essa é a cadência perfeita.
A cadência plagal, tá? A cadência plagal é o quê? É quando ao invés de eu resolver a dominante na tônica, eu resolvo a subdominante na tônica, tá? Ela é uma cadência um pouco mais fraca, né? Os teóricos do passado, inclusive, chamavam a cadência plagal de cadência feminina, né? Eles tinham uma mentalidade bem machista, assim, né? Mas a ideia é porque é uma cadência mais fraca, uma cadência que causa um senso de resolução, mas ele é um senso de resolução mais fraquinho, né? Então, recapitulando, cadência perfeita, ó, sai do Sol e vou pro Dó. Cadência plagal, eu saio do Fá e vou pro Dó. Isso em qualquer tonalidade, né? Então, sempre qualquer tonalidade, se você pegar a dominante, né, o quinto grau e resolver no primeiro, você vai ter a cadência perfeita. E se você pegar o quarto grau e resolver no primeiro, você vai ter a cadência plagal. Hello para todos! Tá? Então é isso o que são as cadências que a gente geralmente usa. Tá? E tem um terceiro tipo de cadência, que é o que a gente chama de cadência interrompida, ou cadência deceptiva, né? Que é uma cadência que gera uma decepção no nosso coração, a gente fica triste, né? Porque na verdade é quando você está tocando os acordes aqui, ó. E aí você chega no dominante para resolver, em vez de você resolver, você vai para outro acorde, né? Você sai do dominante e vai para outro acorde que não seja a tônica. Então isso causa o que a gente chama de cadência interrompida, né? A gente sente que vai resolver, mas não resolve, né? Então, esses três tipos de cadência, gente, para quem quer entender um pouquinho melhor sobre harmonização e tal, são tópicos que você precisa estudar, tá? Então, cadência perfeita, cadência plagal e cadência interrompida. Sempre quando você for finalizar alguma parte na música, é importante você pensar, né, qual tipo de cadência que você quer usar, né? Falando de forma prática aqui, a cadência perfeita, como eu disse, ela vai ser usada muito para finalizar alguma sessão, finalizar alguma música, né? Você sai da dominante e resolve. A cadência plagal também, mas com um senso um pouco mais suave. E a cadência interrompida é quando a gente chega no final de uma parte, ao invés da gente finalizar, a gente aponta para outro lugar, né? Então, estamos lá tocando, aí chega no quinto grau, pede para resolver, em vez disso eu vou pro segundo, né? Então a cadência interrompida é um recurso legal para a gente continuar uma ideia musical sem precisar finalizar ela, tá? Agora, eu vou gastar a maior parte da live aqui, o finalzinho da live, para falar sobre a utilização das cadências, que eu acho que são as utilizações mais interessantes e que as pessoas mais ignoram. Na verdade, não é que as pessoas mais ignoram. Hello! Na verdade, não é que as pessoas mais ignoram. É simplesmente porque quando a gente vai estudar esse tipo de coisa que eu vou falar aqui agora com vocês, tá? Então fica colado aqui comigo para você entender. Quando a gente vai falar sobre esse tipo de coisa, geralmente a gente estuda só sobre o recurso da dominante indo para a tônica. Então, por exemplo, é porque é o seguinte, a cadência ela tem duas formas de ser. Ela pode ser cadência perfeita. E aí, Gustavo, beleza? Não é que ela pode ser cadência perfeita, desculpa. Ela pode ser uma cadência primária, tá? Ou ela pode ser uma cadência secundária. O que é uma cadência primária? Uma cadência primária é quando o quinto grau, né? Se eu pensar numa cadência perfeita primária, tá? Vou ir devagar para vocês entenderem bem. Se eu estou em Dó maior, se eu resolvi o Sol indo para o Dó, eu fiz uma cadência perfeita, né? Que é da dominante indo para a tônica primária. Ou seja, o dominante do tom resolveu na tônica do tom. Se eu estou em Dó, então se eu resolvo Sol em Dó, isso é uma cadência perfeita primária, tá? Se eu resolver o Fá no Dó, é uma cadência primária plagal, né? Ou seja, eu resolvi o subdominante na tônica. E aí, Marcos, beleza? Resolvi então a subdominante na tônica. Então isso seria uma cadência primária plagal, tá? Então, repetindo o conceito aqui, cadência primária
é quando, né, o acorde dominante da tonalidade resolve na tônica, né, ou quando o acorde subdominante da tonalidade resolve na tônica, né? Então, isso seria a cadência primária. As cadências que eu quero falar aqui agora com vocês são as cadências secundárias. As cadências secundárias é quando a gente resolve nos acordes, mas não resolve no acorde da tônica. Então, por exemplo, se eu estou aqui em Dó maior, e aí eu quero ir para o Ré menor, que é o segundo grau de Dó, eu tenho como fazer uma cadência, né, para resolver no Ré menor. E aí, para eu fazer isso, o que eu faço? Eu vou pegar emprestado os acordes da tonalidade de Ré menor para resolver nele, mesmo eu estando em Dó maior. Olha que coisa maluca. Isso é o que a gente chama de cadência secundária, tá? É uma cadência que a gente vai fazer para resolver num acorde da tonalidade que não é o acorde da tônica, né? Então, é muito comum às vezes a gente ver, né, música evangélica usa muito isso aqui, né? Você está em Dó, por exemplo, tá tocando aqui, aí você quer ir pro Fá, fazendo um caminho de resolução, e você faz Sol menor, Dó com sétima e resolve no Fá, né? O que eu fiz aqui? Eu fiz um caminho de cadência perfeita secundária, né? Ou seja, eu fiz a cadência perfeita de Fá, né? Usei o acorde dominante de Fá para resolver nele, só que eu estou em Dó maior. Então, o Fá é um acorde secundário nessa tonalidade. Ele não é o acorde principal, ele não é o acorde da tônica. Mas ainda assim eu usei esses recursos aqui para resolver no próprio Fá, né? Inclusive eu fiz o Dó com sétima menor aqui, ó, para resolver no Fá. E se eu continuar tocando os acordes, né, eu vou sentir direitinho a sensação de que eu estou em Dó maior, né? Então, eu não sei se está claro aí para você, se está ficando claro, tá? Mas existe essa diferenciação entre a cadência perfeita, quer dizer, a cadência primária e a cadência secundária. A cadência primária é quando eu resolvo o acorde da tônica, ou quando eu dou a intenção que eu vou resolver o acorde da tônica. E cadência secundária é quando eu preparo, né, ou resolvo em algum outro acorde que não é acorde da tônica. E dentro disso, nós conseguimos fazer preparações dos acordes que ficam de um jeito muito bacana. Eu vou pegar a música minha favorita para reharmonizar, que eu já tenho na cabeça assim, que é Asa Branca, para mostrar como é que isso funciona bem para vocês. Vamos pensar. Já vou explicar. É porque antes de você chegar, eu estava explicando que existem 3 tipos de cadência. Tem a cadência perfeita, que é quando o dominante resolve na tônica. Tem a cadência plagal, que é quando o subdominante resolve na tônica. E tem a cadência deceptiva, ou cadência interrompida, que é quando eu faço o que eu vou resolver, mas não resolvo. Então, para esses casos aí, dos acordes que não são os acordes principais da tonalidade, como que eu vou resolver eles? Fazendo algum desses tipos de cadência, né? Então, igual você perguntou aí, não entendi qual acorde do tom de Ré menor que vamos pegar. Então, se eu estou em Dó, eu quero ir para o Ré menor, quais acordes de Ré menor que eu vou pegar? Eu vou pegar ou o dominante de Ré menor ou o subdominante de Ré menor, para resolver nele, né? Então, aqui, ó, só para resolver esse caso específico, ó. Estou em Dó, aí eu quero resolver em Ré menor. Se eu fizer a dominante de Ré menor, qual é a dominante de Ré menor? É Lá maior com sétima. Então, eu vou para o Ré menor, ó. Dó, Lá com sétima, Lá maior com sétima, Ré menor. Vamos pegar um outro acorde do campo harmônico. Estou em Dó, eu quero ir para o Lá menor. Quem que é a dominante de Lá menor? É o Mi maior com sétima. E ele resolve o Lá menor. Tá certo? Um outro acorde, vamos pensar que eu estou querendo ir para Sol. Então, ó, Dó, aí eu faço o dominante de Sol e faço Sol. Né? Só que eu posso fazer isso também com os acordes subdominantes. Então, ó, estou em Dó, aí eu quero resolver em Ré menor usando o subdominante dele. Quem que é o subdominante de Ré menor, tá? Obviamente, né, se você quiser entender isso melhor ainda, você precisa saber
sobre os campos harmônicos, né? E no caso de Ré menor, estou falando de campo harmônico menor aqui. Então, para isso ficar mais claro, você precisa depois dar uma pesquisada sobre isso. Mas eu não vou ter tempo de falar muito a fundo disso aqui. Só quero explicar que, além de eu preparar os acordes com os acordes dominantes, eu posso preparar também com os acordes subdominantes. Então, ó, quem que é o acorde subdominante de Ré menor? É Sol menor, ó. Então, se eu for, ó, preparo ele e vou pro Ré menor. Tá? Ó. Aí eu quero ir pro Fá, por exemplo. Tô em Dó. Quem que é o subdominante de Fá? É Si bemol. Si bemol maior com sétima maior, então. Eu posso usar, né, o Si bemol maior para preparar o Fá, né? Então você pode preparar os acordes da tonalidade usando ou o acorde dominante deles, próprio da tonalidade deles, ou o acorde subdominante. E você também poderia pensar em fazer o que a gente chama de cadência interrompida também, cadência interrompida secundária, tá? Mas aí, enfim, aí fica um pouquinho mais complicado. Vou ver se num outro vídeo a gente trabalha um pouco disso. Mas vamos lá, vamos dar uma reharmonizada em asa branca aqui, ó. Asa branca, a harmonia é quando eu olhei a Dó, do Fá. Vamos pensar só nessa primeira linha, né? Ó. Depois do Dó, eu vou pro Fá, né? Então, dentro disso que eu estou falando com vocês, eu posso preparar o Fá usando quais acordes? Posso preparar o Fá usando o dominante dele, que é o Dó com sétima. Então, ó, né? Primeiro eu faço o Dó maior, depois o Dó maior com sétima menor e depois o Fá. Então eu fiz uma preparação usando o dominante secundário, né? Um dominante de Fá. Você pode usar duas cadências seguidas. Você pode, assim, por exemplo, vamos pensar nisso aqui, ó. Dó, aí eu preparei o Fá com o Dó com sétima e fui pro Dó. Eu fui pro Fá, correto? Eu poderia preparar o Dó com sétima por meio da dominante dele também. Quem que é dominante de Dó? É o Sol com sétima. Então, ó, quando olhei a terra dentro, tá? Só que quanto mais elementos eu vou colocando, menos espaço eu dou, né, para as pessoas perceberem o que está acontecendo, entende? Então, às vezes não é tão bom a gente ficar colocando muita coisa, né? Menos é mais. Bonjour, meu amigo. Beleza? Tô falando aqui sobre cadências, tá? Então, não é legal você ficar lotando demais de cadência, porque a música acaba virando uma concha de retalhos, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui dentro da linguagem que eu gosto, de fazer uma coisa um pouquinho mais limpa, né? Então, beleza, ó. Resolvi primeira vez o Fá por meio da dominante dele, que é o Dó com sétima, indo pro Fá, né? Agora, se eu fizer isso com o subdominante, será que dá certo? A cadência plagal secundária de Fá, ó. Quando olhei a terra dentro. Eu acho que dá muito certo, inclusive é uma das sonoridades que eu mais gosto. Preparar os acordes com a cadência plagal, ó. De novo. Quando olhei a terra dentro, né? E eu ia pro Fá, aí eu usei o Si bemol com sétima maior, que é subdominante de Fá, que resolve em Fá, né? Beleza? Aí, ó, qual que é o acorde que vem depois de Fá? É o Dó. Eu posso preparar o Dó por meio de uma cadência perfeita de Dó primária, tá? Porque se eu estou grande, Will, beleza? Se eu estou em Dó maior, se eu fizer o dominante de Dó resolvendo em Dó, é o que a gente vai chamar de cadência perfeita primária, tá? Porque é a cadência principal da tonalidade, né? Então, ó, vamos lá. Eu vou fazer, ó, Dó, faço a cadência plagal de Fá para poder resolver nele, Si bemol, vou pro Fá. Para voltar pro Dó, eu posso fazer Sol e Dó. Tranquilo, meu caro.
Pode ir tranquilo aí. Eu vou gravar essa live e vou soltar ela no YouTube depois, então você pode assistir o resto, tá? Então, olha só como é que fica, ó. Plagal, primária, então, ó, de novo. Quando olhei a terra ardendo, né? Então, resolvi o Fá com a cadência plagal, resolvi o Dó com a cadência perfeita. Agora o resto, ó. Com a fogueira de... Aqui eu já vou pro Sol, né? De São João. Se eu for resolver o Sol, tá? Se eu for antecipar o Sol com a cadência perfeita dele, quem que eu teria que usar? Eu teria que usar o dominante de Sol, que é o Ré com sétima, ó. Então, ó. Tararira, vou fazer a linha do começo de novo. Parariri, pa, 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 para, pa, 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 para, pa, pa. Aqui eu tenho que fazer mais rápido porque o Sol já entra rápido, né? Então, ta, bla, bla, rara. De novo, ó. Tararira, rara. Preparo o Sol com Ré com sétima. Faço o Sol e vou pro Dó. É interessante isso aqui, que tem como a gente fazer a cadência perfeita omitindo a dominante de onde eu quero chegar, tá? Vou explicar aqui direitinho, ó. Em vez de eu fazer Ré, Sol e Dó, eu poderia omitir o Sol, dando a ideia de que o próprio Ré já vai resolver no Dó. É como se eu tivesse, né, um caminho a seguir. Eu tenho que sair do ponto A até o ponto B. Só que para eu chegar do ponto A até o ponto B, eu passo pelo ponto C aqui no meio. Então, eu posso às vezes, para poder chegar no ponto B, simplesmente só chegar no C e deixar implícito que eu iria para o B, que é o que acontece. Se eu fizer Dó, em vez de resolver o Ré no Sol, eu posso só parar no Ré já. Nesses casos a gente tem que dar uma olhada na melodia para ver se está chocando, né? E o pior é que está chocando um pouquinho aqui. Como que eu poderia resolver isso aqui, ó? Porque a melodia cantada canta a quarta do acorde de Ré, ó. Que é o Sol, né? Nesse caso aqui vai chocar com a melodia, então não vai funcionar, tá? Mas você poderia usar isso em outros momentos. Olha só, a música popular brasileira usa isso demais. É o que a gente chama de dominante da dominante. É quando a gente usa a dominante da dominante para substituir a própria dominante. Ou seja, quando eu uso o Ré com sétima, nesse caso aqui, né? Quando eu uso o Ré com sétima para substituir o Sol com sétima, né? Mas nesse caso aqui a melodia não rolou muito não. Mas deu para fazer ele rapidinho, né? Igual a gente viu, ó. Então, fazer tudo aqui dentro do que eu fiz, ó. Ok? Então, esse é um caminho, né? Agora, se eu fizer, por exemplo, no final aqui eu fiz a preparação do Sol pela dominante dele. Se eu fizer essa preparação pela subdominante, os acordes de passagem das cadências são sempre com sétima? Não necessariamente. Na verdade, assim, vamos lembrar aqui, as cadências que a gente pode fazer para preparar é a cadência perfeita ou a cadência plagal, correto? Cadência perfeita é quando eu pego a dominante do acorde que eu quero e resolvo nele. Um acorde dominante ele é sempre maior com sétima menor. Eu posso fazer ele sem a sétima, posso só fazer ele a maior, tá? Mas quando eu quiser fazer a sétima, eu tenho que fazer uma sétima menor. Quando eu faço a cadência plagal, a sétima já é maior, né? Igual a gente viu aqui, ó. Tava no Dó, quando eu fui pro Fá, eu preparei o Fá com a subdominante com a sétima maior, Si bemol com sétima maior, ó. E fui pro Fá, né? Se eu quisesse fazer o Si sem a sétima, daria certo também, ó.
tá? Então eu posso fazer a tríade, né, sem a sétima, mas eu tenho que tomar esse cuidado. Se eu for fazer com a sétima, se o acorde é dominante, a sétima é menor. Se o acorde é subdominante, a sétima é maior, tá? Em ambos os casos, os acordes são maiores, né? Na verdade, assim, entrar um pouquinho no detalhe aqui. Quando eu estou indo para um acorde maior, a subdominante dele é maior com sétima maior. Quando eu estou indo para um acorde que é menor, a subdominante dele é menor com a sétima menor. Igual a gente fez aqui, ó. Dó, quando eu fui para o Ré menor, eu preparei pelo Sol menor com sétima. Com sétima menor. Então, para preparar o Ré, tá? O dominante, tanto para o acorde maior quanto para o acorde menor, é a mesma coisa. É sempre maior com sétima menor, tá? Obviamente, né, não dá para eu entrar todos os detalhes só nessa live aqui, mas a ideia é basicamente essa, né? Tá faltando 4 minutinhos para eu terminar, vou fazer a segunda linha agora. Eu estava explicando sobre a questão, se eu preparei o Sol, né, que é a dominante do primário, por meio do Ré com sétima, eu posso usar a subdominante também, não posso? Eu posso, só que olha só, nessa tonalidade que é Dó maior, quem que é subdominante de Sol? É o Dó com sétima maior. Então vai ficar na mesma, ó. Se eu preparar, se eu já estou aqui, ó. Se eu preparar o Sol com o subdominante dele, eu vou estar simplesmente fazendo o próprio acorde da tonalidade. Então, nesse caso, a cadência subdominante, a cadência plagal, fica sem uso. Então, nesse caso aqui, né, o acorde que daria para usar mesmo seria o acorde da dominante, tá? Entenderam por quê? Porque a subdominante de Sol é o próprio Dó, e eu já estou no Dó, né? Então não faria diferença, tá? A gente pode pensar também em substituições funcionais, né? Então, por exemplo, no lugar do Dó eu poderia pôr o Lá menor, que é um acorde que tem a mesma função, né? Indo para o Sol, né? Mas dentro da tonalidade isso vai acabar soando como simplesmente um acorde da tonalidade, né? Lá menor, Sol, tá? Agora eu vou fazer a segunda linha, só para a gente terminar aqui, dentro dessa ideia também, usando esses recursos, para vocês verem que isso funciona, né? Então, ó, eu perguntei, próximo acorde, o Fá, né? Vou fazer aqui uma brincadeirinha, vou trocar o Fá pelo Ré menor, que é a relativa do Fá. Então eu posso usar o Ré menor substituindo o Fá, né? Então, ó, como que eu posso preparar o Ré menor? Eu posso preparar ou com o Lá com sétima, que é a dominante dele, ou com o Sol menor com sétima. Então vamos fazer os dois casos para vocês verem. Agora tá simplesmente. Olha que interessante. A teoria musical usualmente, tá, valoriza demais só a cadência perfeita, a cadência da dominante resolvendo no acorde. Só que nesse caso em específico, eu prefiro zilhões de vezes mais o subdominante. Ó. Vou fazer de novo, ó. Dó, dominante de Ré, ó. Eu particularmente não gosto muito da sonoridade. Agora com a subdominante, dá muito mais cara, né, de preparação. Eu tenho que desligar, né? Eita. Tá que rola o som aqui do celular. Então, ó. O próximo acorde é quem? É Sol, né? Então eu posso preparar o Sol pelo Ré com sétima, como eu já mostrei para vocês, ou pelo Dó, né? Mas eu poderia voltar no Dó aqui, mas eu acho muito redundante. Então aqui nesse caso a gente pode ir só pro Ré com sétima, ó. É até legal porque a gente já está no Ré menor, ó.
Ré com sétimo. Né? Dá uma cara muito de preparação. Né? No lugar do Sol, eu posso usar o acorde diminuto, tá? Que é um acorde substituto da dominante. Então eu faço Sol, o acorde diminuto, resolvo no Dó. Então olha só essa segunda linha toda, ó. De novo que meu cérebro travou um pouquinho aqui, ó. Beleza, gente? Então é isso, tá? Estudem esse assunto, tá? Isso aqui é só uma provocação aí para vocês. Obviamente não dá para entender tudo, saber tudo só por meio de uma live de meia hora, tá? Mas dê uma pesquisada sobre esse assunto, porque isso é uma ferramenta muito legal para você aprender a usar e você já dá uma enriquecida na harmonia, às vezes que você está trabalhando, sem ter que fazer um trem muito complicado e a pessoa escuta e fala: uou, que isso que você fez aí, ficou, né? Deu uma cara diferente. E às vezes é só um recursozinho a mais aí que a gente utiliza, tá? Então estudem cadências primárias, secundárias, para enriquecer a harmonia de vocês aí, tá? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês. E durante a semana, se vocês tiverem ideias de temas para poder falar nas lives de sábado, por favor, me passem aí, tá? Eu também quero ficar sempre respondendo nas lives as perguntas, né? Mas acaba que às vezes eu estou chegando aqui, não tem muita pergunta, então eu já trago um tema pronto, né? Mas durante a semana, não fiquem com vergonha, podem me mandar direct aí. Ô Johnny, fala na live de sábado sobre tal assunto, que aí a gente vai conversando, beleza? Então é isso aí, valeu e até mais.